falar sobre microfisioterapia. Veio muitos questionamentos esses últimos dias no consultório de mamães e pacientes sobre a micro, sobre técnicas, que a gente entende assim, a micro ela ajuda, mas não sabe muito bem por quê. Então hoje a gente vai explicar não só sobre ela, sobre várias questões de como que esse tipo de terapia pode te ajudar. Começando, então a micro ela é uma técnica manual, muito sutil, na pele. E o que um terapeuta procura na pele? Restrições de tecido. Então, o que eu sinto, né? Sempre o paciente pergunta, mas o né? Como é que funciona? O que você tá sentindo? Eu sinto o tecidinho, eu sinto que o meu dedo ele vai, que o meu dedo trava um pouquinho, eu sinto o tecido. Então, e o que eu tô procurando? Eu tô procurando uns pontinhos específicos. Fui eu que inventei esses pontos? Não. Quem criou esses pontos foi o Benini e o Grosjean, 2 fisioterapeutas. E eles perceberam que toda a nossa pele tem sensores, tem receptores dentro de um padrão embriológico. Eles respeitam os tecidos. Então, é tudo... Aqui a gente não entra muito no sistema emocional, energético. A gente entra num padrão fisiológico, embriológico. Então, aqui na pele tem receptores, muitos receptores. Cada sentimento, cada memória, cada coisas que a gente já passou na vida vai ficar nesses receptores. Como se fosse uma marca, uma cicatriz. E qual que é o meu papel? É achar a cicatriz e liberar a cicatriz. Por quê? Porque imagine assim, tem tanta cicatriz emocional, traumática, química, não é só coisas emocionais. Acidentes de carro, pancada, tem uma partezinha na micro que é só para traumas físicos. Tem outra partezinha que é para partes químicas, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, tem uma partezinha que é para vacinas, toxinas, tem uma partezinha que é só para sistema de queimadura, então queimados, outra partezinha que é para parte tóxica, então, né, e tem a parte de parasitas, de onde entra as alergias, de tudo que pode ser agressões à nossa pele. Então, tudo tem pontinhos específicos para serem achados e liberados. E por que isso ajuda? Por que faz sentido fazer? Porque tem tanta coisa que a gente vai passando na vida que a gente nem imagina. Eu sempre falo assim, ó, pega uma mesa e aí dá uma mesa de madeira, dá uma facadinha assim, né? Você vai cortar carne, erra a tábua e dá uma facada na mesa. Aí outra, e outra. E aí você já deu essas facadas por 40 anos. Tu entende que numa delas pode dar uma facadinha muito leve assim e aí quebrar a mesa? O que isso significa? Significa que todos os nossos pancadinhas emocionais, químicas, físicas, traumáticas, vai somando. E o corpo ele vai adaptando. E vai adaptando, e você vai fazendo o melhor que você pode para sobreviver, sempre. Nós somos seres instintivos à sobrevivência, igual bicho. Então a gente sempre vai querer sobreviver, sempre, não importa o que você ache, mas sempre você vai querer sobreviver. E o corpo ele adapta. Então, para você ter uma dor, não é à toa. Essa dor é causada por milhões de micro disfunções físicas, emocionais, químicas. E aí a gente sempre pensa, eu tenho uma dor devido ao colchão, tenho uma dor devido a não sei o que. Será? Será mesmo? Tem nossas crenças, tem os nossos sentimentos envolvidos por trás. Tem coisas que a gente já passou que a gente nem imagina. Então eu vou dar exemplos mais práticos. Eu achei lá na micro uma disfunçãozinha relacionada a um sentimento lá de quando você estava na barriga, lá atrás. Lá atrás, a mãe, quando você estava na barriga, teve um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa afetou um pouquinho a tua hipófise, uma fragilidade emocional, aqui em cima.
Beleza. Depois, quando você cresceu, uns 9, 10 anos, um outro trauminha afetou o teu hipotálamo. Aí depois você teve uma disfunçãozinha lá, uma dificuldade de entender uma situação que afetou o teu fígado. Afetou a funcionabilidade no fígado, né? O movimento do fígado. Aí depois teve um outro trauminha que afetou o intestino. E aí as coisas vão se somando. E aí dentro de cada via, que nós temos 32 vias. Então arco nasal, hipófise, hipotálamo, tireoide, paratireoide, estômago, coração, fígado, intestino, glândulas renais, vias urinárias, um monte delas. E aí cada uma delas tem a parte dela mesma ali do rim, funcionamento do rim, e toda a parte muscular, ligamentar. Então, no rim, aí tem o tecido mesolateral, mesoderma novo, tecido lá. Cada tecidinho envolve um pedacinho. Então, deu um trauminha, né? Um sentimento de dificuldade de entender uma situação, afetou o rim, mas a porção 3 lá do sistema muscular. E aí começa uma dorzinha aqui. Ou fígado dentro da porção 2 começa a fragilizar aqui, ó, cotovelo. Aí você começa a ter uma dor no cotovelo, mexe o cotovelo, faz movimento, faz teste, não tem nada. Por quê? Porque tem uma memória emocional que afetou via de fígado, mas dentro da porção muscular. Aí junto com isso, mais um outro trauminha aqui, com outro trauminha ali, com outro lá não sei aonde. Pronto, disfunções, doenças. E aí você começa a ter, por exemplo, aqui uma epicondilite, que não sabe de onde veio. Aquela dor que começa do nada. Dor do nada nunca é dor do nada, né, pessoal? Dor do nada vem de milhões de questões emocionais. Como você enxerga o teu corpo é muito importante. Como você enxerga o teu corpo também começam traumas, né? O que é trauma? O que é um trauma emocional? É como você enxerga, é como você se enxerga, é como você enxerga a tua vida, é como você enxerga as pessoas que estão ao redor. E esse enxergar vem das nossas crenças. Então, por exemplo, hoje em dia, eu posso ter um conflito na micro, aqui na pele, de uma raiva, né? Que vem mais ou menos aqui o pedacinho lá, que eu vou achar. Então, raiva. Só que aí, por que eu tenho raiva? Porque eu aprendi desde criança, de disso e daquilo, a forma de enxergar para aquela situação, tem um gatilho que aquilo me daria raiva. Às vezes, para outra pessoa, aquilo lá não daria raiva, porque ela lida de forma diferente. Ela consegue enxergar aquela situação de forma diferente. Então, para você, raiva, tá aqui. E aí tem que fazer o quê? Achar o pedacinho e liberar, porque essa raiva pode estar fragilizando, por exemplo, estômago. Pode estar fragilizando hipotálamo, e aí você não consegue dormir direito, que hipotálamo é um sistema nervoso autônomo, controla sono, fome, sede, libido, temperatura do corpo, tudo que a gente não tem controle. Então imagina, várias disfunçõezinhas lá em hipotálamo, começa a dar alteração do sono. E aí uma doença, ela vem de vários bloqueios, uma depressão não é uma coisinha, são vários bloqueios. Desde o nascimento até o dia de hoje. Junto com sentimentos. Aí dentro, além da micro, a gente pensa numa visão que sempre tá meio que junto, que é a visão biológica, que é outra coisa. Que cada sentimento, cada pensamento é controlado por um pedacinho do cérebro, cada sentimento afeta uma forma diferente do cérebro, que afeta um tecido diferente. Então, quando a gente pensa em sistema musculoesquelético, pensamos em dores físicas, pensamos sempre em sentimentos de incapacidade. Aí, o lado direito é um tipo, porque aí tem a nossa lateralidade biológica, se a gente é lá no biológico, que tem um teste para isso, se você é destro ou canhoto, né? Se você é destro,
Se você é destro, esse lado tem uma relação. Se você for canhoto, esse lado tem outra relação, inverte os polos. Então, e aí no joelho, uma incapacidade. Aí no joelho é uma incapacidade a direção. Ombro, uma incapacidade de fazer algo. Quando é mais esse lado aqui, é a incapacidade de trazer algo para perto. Por fora, nosso corpo aqui, ó, por fora, ele é afastar, é a gente defender, a gente empurrar. Por dentro é trazer para perto. Então, tudo isso vai se somando. E aí, o que vem para mim? O que é o resultado? Dor no braço. Simples assim. Dor aqui por dentro do cotovelo. Aí, essa dor do cotovelo, eu vou tratar ela. Vem de sentimentos, de incapacidade de trazer algo, junto com bloqueiozinhos lá na micro, que a gente acha na pele, de um sentimento que a mãe teve ou o pai quando você tinha 4 anos de mudança. Aí essa mudança afetou o fígado por são 4 aqui. Aí junto com esse, quando você cresceu, mais esse sentimento de trazer as coisas para perto, uma incapacidade. Junto com uma disfunção visceral lá na osteopatia, uma falta de movimento que afeta o tecido, que afeta aqui. Uma coisa não vem de um só lugar. Uma coisa vem de milhões de lugares. Sempre com sentido emocional, sentido traumático, sentido visceral, mecânico. Uma coisa leva a outra. É tudo bagunçado mesmo. Tudo misturado. Não tem como separar uma coisinha da outra. E agora pensando, tem uma assim, neurocientista que eu gosto, que é a Candace Pert, que ela fala sobre a modulação da emoção. Então, um sentimento leva uma modulação, leva uma função cerebral, uma neuroquímica lá no cérebro, que gera uma resposta. Então, meu joelho tá doendo. E aí, eu olho pro meu joelho que tá doendo e penso assim, nossa, o que será que esse joelho quer me dizer? Eu já sei que joelho é direção, aqui tem, esse ladinho aqui tem a ver com trabalho, lá. Beleza, o que será? Mudei a direção aqui de coordenar as meninas na clínica, lá. Então, é por isso que tá doendo meu joelho. É um tipo de informação cerebral e um tipo de resposta para esse meu joelho. É um tipo de neuroquímica. Agora, eu olho para esse joelho e penso, meu Deus, tá doendo, eu sabia, minha mãe tinha artrose, não, eu sabia, ia começar a dar problema. Eu sabia, é porque eu fiz muita corrida, eu sabia, já me disseram mesmo, eu vou perder o movimento da perna. Olha o tipo de informação que volta. O que tu acha que o teu corpo vai fazer com esse tipo de informação? Degeneração. Quanto mais você sentir desvalorizado, que você é incapaz, mais dor você terá. Por exemplo, a celulite. A celulite, ela é numa visão biológica, né? Celulite, ela é uma inflamação de sentimento de autodesvalorização. Então, eu olho lá pra mim no espelho, odeio o que eu vejo. Quando eu odeio o que eu vejo, o que eu vou fazer? Vou tentar melhorar. Vou, sei lá, injetar umas coisas na barriga, vou fazer dieta, vou isso. Aí começou a melhorar, opa, resolvi o conflito. Quando resolve o conflito, o que o corpo faz? Inflama. No caso da celulite, né? Aí dá buraquinho. Você pensa, mas que droga, fiz tudo certo, lá. E aí você desvaloriza mais. Aí entra numa solução, aí piora. E aí cada vez vai piorando. Consegue me entender? Então, o nosso corpo, ele não quer ser desvalorizado. Se você olha para um ombro, eu tive uma senhorinha uma vez, uma paciente, que ela não melhorou. Ela foi uma dos... Sabe que a gente às vezes tem aqueles... Eu tenho nos dedos contados, assim, eu tenho alguns pacientes que não melhoraram. E na época me dava muita frustração ter pacientes que não melhoraram. E no caso dela, foi uma que não melhorou. Por quê? Por vários motivos. E um deles, é claro, não é só a parte dela, tem talvez a minha parte,
Mas também, essa paciente, ela desvalorizava demais o ombro dela. Ela dizia que não ia melhorar, que ele era podre, que ele era ruim, que o ombro dela não servia para nada e que ela sabia que não ia conseguir. Então, não importava o que eu fizesse, né? Tu trata a articulação, melhora fluido, melhora a inervação, libera os trauminhas emocionais na micro que podem estar afetando aqui. Mas se você tá o tempo todo depreciando o teu aquário, tá o tempo todo, eu tratei agora, dá 2 dias, tá com bloqueio de novo. Trata de novo, dá 2 dias, tá com bloqueio de novo. Por quê? Porque ela informa o tempo todo pro corpo, o tempo todo, que ela não pode, que ela não quer, que ele é incapaz, que ele não presta. Olha só a informação que traz para esse ombro. Sentimento de incapacidade gera muita dor muscular, muita disfunção ligamentar. Então é tudo junto. Esse tempo um paciente me falou, que essa dor dele lá tinha começado do nada, lá num lugar. E ficou de pé. Só que esse lugar era um lugar que ele queria ir, foi uma resolução estar lá naquele lugar. E aí, que interessante, né? Por que as outras pessoas que estavam de pé não tinham dor? Porque o que o corpo faz? Quando resolve o problema, ele gera mais dor. Então, ele se sentia desvalorizado, incapaz de algumas coisas. Quando ele estava lá, ele se sentiu valorizado, ele se sentiu realizado. E aí vem a fragilidade com dor. Então, imagine assim, ó, vê essa fragilidade, uma dorzinha aqui. Aí, junto com isso, a musculatura já não tá muito forte. Junto com isso, ele já é sedentário. Junto com isso, os órgãos dele não funcionam muito bem. Funciona, que eu digo, de movimento, né? Se você for fazer um exame, tá tudo certinho. Não é para se preocupar. Quando eu falo não funciona, não é tipo está morrendo. É porque não tem movimento, micro movimento, que você vai ver em teste clínico lá no consultório. Então, junto com isso, tudo isso. E aí, o que gera? Muita dor e o corpo ele não consegue se curar. Consegue me entender? Gente, é tudo junto o tempo todo. Todas as emoções, todas as crenças, todos os sentimentos, é tudo junto o tempo todo.